que aconteceu com esses dois. Muito bem, queridos, quando nós vamos analisar essa situação, essa história bíblica, ainda que a Bíblia fala pouco sobre esses homens, de Mineu, ele é falado juntamente com Fileto também, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, 17 e 18, e lá vai explicar o que ele ensinava, o que eles adotavam. Eles ensinavam heresias, ensinavam que a ressurreição era acontecida no momento em que você aceitou a Cristo Jesus. Muito bem, queridos, então esses homens, uma hora, eles aceitaram, eles professaram a fé, eles entraram no Evangelho, mas o Evangelho não entrou neles. Eles então se apostatou da sua fé. E aí você me pergunta, o que é apostasia? É um desvio, um abandono, uma rebelião, uma revolta. Apostasia tem de duas palavras, inclusive etimologia grega. Apo quer dizer longe de, e istemi quer dizer colocar-se, ou seja, então apostasia significa colocar-se de longe, afastar, desviar da palavra, afastar da palavra. Quando falamos sobre apostasia, não é alguém que está fora da igreja, não, somente, não. Existem pessoas que se apostatou da fé, eles estão lá fora, mas existem outros que se apostatou da fé e está dentro da igreja. E esses são os piores, porque está pervertendo a fé de alguns que está constante na obra do Senhor. Muito bem. Então isso é apostasia. Não é um incrédulo, alguém que nunca creu, nunca aceitou uma palavra, não. Apostasia é alguém que um dia aceitou essa palavra e rejeitou, abandonou, afastou da fé, desviou-se da palavra. Então a apostasia é um desvio da palavra do Senhor. Jesus, ele diz, lá em João 17, ele diz, não são do mundo, veja só, mas ele diz que nós não podemos sair do mundo. Veja o que Jesus diz lá em João 17, 15, não peço que tires do mundo. Jesus disse que não podemos sair do mundo, mas também falou que não somos desse mundo. Veja só o que Jesus falou, para nós não sairmos do mundo, mas também não somos daqui. Então o que é que nos mantém nesse mundo? Ele vai dizer lá em João 17, 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então é somente essa palavra que nos sustenta nesse mundo, que nos mantém nesse mundo, e não podemos desviar dessa palavra, apostatar da fé. Paulo faz questão aqui, porque 7 anos antes, lá em Atos capítulo 20, Paulo alertou que depois da sua partida se levantaria lobos, devoradores, cruéis, que não perdoaram o rebanho, ensinarão heresias. Veja só, isso veio acontecer até agora. O fato está claramente aqui. Paulo então vai usar exemplo de duas pessoas. Ele vai falar sobre Irineu e Alexandre. E o verso 19 vai dizer, olha que eles naufragaram na fé. Paulo conhecia muito bem daquilo que ele estava falando. Quem mais entendia de naufrágio é o apóstolo Paulo, porque quando ele conta dos seus sofrimentos, lá em 2 Coríntios capítulo
capítulo 11, você vai ver lá o verso 25, Paulo vai dizer que ele 3 vezes sofreu naufrágio, 3 vezes, mas como ele ainda não tinha ido a Roma, isso mostra que Paulo sofreu naufrágios 4 vezes. Paulo sabia muito bem o que é sofrer um naufrágio, o que é o naufrágio, o que é um navio se afundar, você passar por tudo aquilo ali. Então você me pergunta nessa noite, o que é necessário para que não venha a ter esse naufrágio? Nós vamos entender nessa mensagem, nessa noite. Paulo, então, sabendo daquilo ali, ele pega aquilo ali e aplica para o sentido espiritual sobre pessoas, entre eles, esses 2, Himeneu e Alexandre, que vieram a naufragar na fé, espiritualmente. E para que isso venha a acontecer, algumas coisas podem contribuir para que isso venha a acontecer, mas também algo pode ser evitado. E o que acontece, o que pode se fazer para evitar um naufrágio? A primeira coisa que é necessária para que não venha a sofrer um naufrágio é que um navio, uma grande navegação, precisa se seguir, andar pela direção do vento. Aleluia. Isso está lá em Atos 27, verso 4. Paulo ia por um caminho, mas ele não foi. Por quê? Porque o vento não era favorável. Ou seja, quem vai para uma grande navegação precisa seguir a orientação, precisa seguir a rota do vento. E aí você me pergunta, mas o que é o vento? O que o vento simboliza? O vento é aquilo que vai levar a navegação para um lugar seguro. Veja só, queridos, o vento, espiritualmente dizendo, está falando do Espírito Santo de Deus. João capítulo 3 e o verso 8, Jesus falou para Nicodemos: o vento sopra onde quer e ouve a sua voz, e não sabe para onde vai e nem para onde vem. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo de Deus. Ele é guiado pelo vento, ele é controlado pelo Espírito Santo de Deus. Então nessa noite, para que eu e você não venha a se afundar, naufragar na fé, precisamos seguir a orientação do Espírito Santo de Deus. Quem está entendendo essa reflexão nessa noite, eu quero dizer para a sua vida, você não vai naufragar na fé. Por quê? Porque você está seguindo a orientação do Espírito Santo. Siga o vento, siga o vento. Aí você diz: eu não vejo o vento, mas eu sinto. Você não está vendo o Espírito Santo, mas você está sentindo aqui nessa noite. Quem está sentindo aqui? Jesus falou a Nicodemos: só pode seguir a direção do vento quem nasceu de novo. Jesus falou a Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não entra e não vai ver o reino de Deus. Aleluia! A água é a palavra. 1 Pedro 1:23, sendo de novo gerado. Por que de novo? Porque houve a participação de 2 pessoas para que você nascesse. Repito, houve a participação de 2 pessoas. Alguns dizem que é outro, não, mas não existe sem homem e sem uma mulher. Assim
assim também, espiritualmente, precisa-se para que eu e você venha ser gerado de novo. Precisa-se o quê? Da palavra de Deus, sendo pois gerado não da semente corruptível do seu pai ou da sua mãe, mas pela palavra, pela palavra, pela palavra, e também o Espírito Santo de Deus. Efésios 1:13. Depois de ouvir a palavra da verdade do Evangelho e você creu, você recebeu o Espírito Santo da promessa. Ei, então você vai ser guiado por Ele, então você vai ser conduzido por Ele, então você vai ser controlado por Ele. A sua navegação não vai afundar, não vai. Aleluia. Eu sei que lá em Marcos primeiro fala, eu sei que Mateus também fala, só que eu gosto muito da explicação do comentarista Lucas, porque ele fala assim, lá em Lucas 4, sendo Jesus cheio do Espírito Santo, ele é conduzido para o deserto. Isto mostra que Jesus não foi vazio para o deserto, mas ele foi cheio do Espírito Santo. Segundo, só pode ser conduzido pelo Espírito Santo alguém que já foi cheio do Espírito Santo, porque aquele que nos enche é o mesmo que nos conduz. Ei, é somente o Espírito Santo. Vamos seguir a orientação do Espírito Santo. Vamos seguir a orientação do Espírito Santo e nós não vamos se afundar. Segundo, Atos capítulo 27, verso 9. Paulo disse a eles: não é o tempo apropriado para navegação, para não afundar. Primeiro, seguir a rota do vento. Segundo, esperar o tempo apropriado. Há muita gente se frustrando, há muitos perecendo, porque não está esperando o tempo apropriado. Fora do tempo, perde a bênção, perde a promessa do Senhor. Grandes homens de Deus, por que não falar de José? Por que não falar de Moisés? Por que não falar de Davi? Por que não falar do apóstolo Paulo? Por que não falar do próprio Jesus? Em Gálatas 4:4 diz que ele veio na plenitude dos tempos, ou seja, ele veio no tempo certo, ele veio no tempo apropriado a morrer pela minha e a sua vida. Terceiro, para que a navegação não venha a se afundar, preciso que veja uma âncora. Veja só qual a finalidade da âncora. Ela tem a finalidade, primeiro, de fazer com que o navio fique amarrado, para que ele não venha então a se afundar. Hebreus capítulo 6, 18, 19. Nós temos Cristo como a âncora da nossa alma. Eu quero dizer para a sua vida: em Cristo Jesus, eu e você estaremos seguros. Em Cristo Jesus, nós estaremos protegidos por Ele, estaremos em segurança. Precisamos confiar no Senhor, não podemos rejeitar a Cristo, porque veja, há muitos que estão se afundando, porque não está confiando. Nós temos exemplo daquele Titanic,
em 1912, aquela grande frente da navegação, sai aquele oceano fora, aquele imenso navio, todo mundo dentro lá, dançando, festa, aquela alegria. E a primeira vez que eles vão navegar, eles colocam dentro disso: aqui está bom, aqui está guardado, aqui está protegido. Eles achavam que estava. Aproximadamente 2.000 pessoas, 1.600 morreram. De repente aquele navio começou a se afundar. Morre ali as 1.600. O navio começa a se afundar. Eles, a história diz que aqueles que cantavam música, mundanas e profanas, começou a cantar: mais perto quer estar de ti, Senhor. Mas uma equipe que estava indo para Nova York ainda continuava dizendo: nem Deus vai afundar esse navio. Eu quero dizer para a sua vida: todos pereceram, todos se afundaram, porque não confiaram no Senhor, porque não tiveram o Senhor como seu guia, porque não tiveram o Senhor como a sua segurança, porque não tiveram o Senhor como a sua proteção, como a âncora da sua alma. Eu quero ministrar sobre a sua vida nessa noite. Você precisa acreditar, eu preciso acreditar, eu preciso confiar. E aqui eu parto para outro processo, que é todo navio precisa ter alguém que venha pilotar, que venha ter alguém que vai estar com controle sobre ele. Eu quero dizer para a sua vida, lá em Atos 27, quando Paulo falou: não vamos lá, essa navegação não vai ser favorável. Sabe o que eles falaram? Ele creu, acreditou, confiou mais no piloto do que aquilo que Paulo falava. Sabe o que eles fizeram? Acreditaram mais na sua habilidade, mais na sua capacidade, do que no poder da palavra do Senhor. E nessa noite o Senhor está me ensinando: confie na palavra, acredite na palavra. Aleluia. Não desista, não desista da palavra. Paulo faz questão de dizer: aleluia, rejeitar a boa consciência. Ou seja, o maior tribunal, e hoje é noite da ceia do Senhor. Hoje é noite de nós fazermos um autoexame, uma autoanálise. E o maior tribunal se chama a nossa consciência. Porque a nossa consciência, ela tem a capacidade de escolher o certo e o errado. A minha consciência é o nosso tribunal. Por isso que a Bíblia diz em 1 Coríntios 11: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. É a consciência. Será que eu posso participar? Será que eu sou digno de participar? Paulo está dizendo: Himeneu e Alexandre não guardaram a boa consciência, porque alguém que não tem a consciência correta, não guarda a boa consciência, ele está com a sua mente
cauterizada. Não houve conselhos, a palavra já não tem efeito dentro dela. Aleluia. Eu quero dizer para a minha sua vida nessa noite: os dias são maus, os dias são tenebrosos. Quantas pessoas estão desviando da palavra? Pastor Caio, pessoas que agora pregam, louvavam o Senhor, cantavam no coral, foi batizado com o Espírito Santo, professou a fé, apostatou. Paulo diz: Timóteo, guarda o bom combate. Nós estamos vivendo, queridos, em dias de guerra, em dias de combate, batalha espiritual. E essa batalha está uma de frente com a outra. Está o Oriente e o Ocidente com batalhas. Do lado de lá do Oriente é aquelas guerras dos islamistas, querendo instituir, querendo dominar o mundo com aquele radicalismo, matando em nome da religião, dizendo que não é Deus, é Maomé, é Alá. Do lado do Oriente lá está eles, com essa guerra, para querer instituir uma religião. E se parte para o lado do Ocidente, onde estamos, nós vemos outra guerra, nós vemos outra batalha. Já é alguém querendo, com as suas filosofias, instituir a religião qual foi formada, deixada por Deus. Precisamos, queridos, combater com a palavra. Aleluia. Nós só vamos vencer com a palavra. Nós vamos combater com a palavra. Precisamos combater os hereges. Esse dia eu já tive que combater um. Você está errado, ele disse para mim: Zaqueu não era pecador, ele era publicano. Ou seja, ele era publicador do jornal de Jesus. Sai para lá, Satanás. Ele era pecador mesmo. Você está errado, ele era publicano. Eu falei: não, ele era publicador de jornais. Ele era o jornalista de Jesus. Sai para lá, Satanás, com as suas filosofias. Aleluia. Precisamos combater. E o que fazer para que nós não vamos naufragar, se afundar? Seguir a direção do vento. Esperar o tempo apropriado. E a âncora. Mas a âncora precisa estar amarrada. Porque um grande navio, se não estiver amarrado com aço, ele afunda. E o que pode acontecer também, de fazer o navio se afundar, é algo. Nós estamos em uma navegação espiritual. Nós estamos navegando para o céu. Esse navio é a minha e a sua vida. O nosso guia é o Espírito Santo, o Senhor Jesus. Então não podemos deixar que nada lá de fora, nenhuma água lá de fora, infiltra dentro do nosso navio. Porque se infiltrar, vai pesar. E se pesar,
vai afundar. Noé sabia tanto disso. Noé sabia tanto disso, que a Bíblia diz que ele abetumou a arca por dentro e por fora. O betume, temos que ter esse betume, essa proteção. O Espírito Santo de Deus, Ele vem para nos unir, para unir as nossas vidas em Cristo Jesus. Se coloca de pé.